queria chamar a sua atenção para o assunto que nós vamos tratar agora, que é um assunto do seu interesse, que preocupa todos nós, e a nossa função, a função da meteorologia, a função de quem trabalha com previsão do tempo, com estudo do clima, e os meios de comunicação, essa combinação, são trabalhos prestados para você que nos acompanha, se prevenir, para que você tenha informação com antecedência e possa se preparar. Aqui no estúdio comigo, o professor climatologista Werton Costa, da Secretaria de Defesa Civil. O professor esteve recentemente aqui, quando nós tratamos das previsões de chuva para o estado. O que é que o professor disse na época? Que as chuvas ainda estavam concentradas na região sul, mas que havia uma tendência de diminuição e de deslocamento para a região norte do Piauí, o que está ocorrendo agora. Nós vamos tratar também disso, porque os níveis de alguns rios no norte do Piauí já subiram, que é um indício de que essas chuvas estão começando a se intensificar. No norte há uma preocupação específica, como disse o professor, em municípios como Barras, Esperantina, Piripiri, Luzilândia, Parnaíba. Mas, antes de falarmos sobre o interior, e também já falando do interior, tem um cenário específico relacionado aos próximos dias para todo o Piauí. A previsão para os próximos 7 dias é com uma possibilidade alta de chuvas muito fortes, chuvas intensas em vários municípios do estado. Professor, boa tarde, um prazer tê-lo aqui novamente, seja bem-vindo. Esse cenário, como eu disse agora há pouco, foi um cenário que se apresentou recentemente? Perfeitamente, né? Na verdade, a autoridade meteorológica no Brasil é o Instituto Nacional de Meteorologia, que é vinculado ao Ministério da Agricultura, e ele é responsável, junto com o Senad, que é um órgão de inteligência voltado para a segurança climática, de estabelecer a política de alerta. O que é a política de alerta? Verifica uma situação de risco para a sociedade, no caso, dentro do período chuvoso, faz-se uma leitura desse risco e publiciza para que a sociedade possa adotar uma cultura de prevenção. E o Senad, junto com o INMET, divulgou essa semana uma situação bastante atípica, de concentração de volumes pluviométricos no intervalo de 7 dias, com probabilidade, inclusive, de severidade. O que é a severidade? De acontecer aquela chuva, a grande chuva, com muito volume, geralmente numa escala curta de tempo, e que pode provocar algum tipo de transtorno. E o que mais chama a atenção, uma chuva extremamente concentrada num perímetro relativamente pequeno, ali da parte do Médio Parnaíba, até mais ou menos as proximidades do Vale do Longá, um perímetro que vai ali entre Miguel Alves até Palmeirais, concentrando na Grande Teresina, o que chama bastante atenção. Então a gente está falando de Miguel Alves e Palmeirais. Miguel Alves aqui no norte, Palmeirais, essa região aqui, vamos falar de Médio Parnaíba? Sim. E claro, Teresina praticamente no meio. Então nós temos essa área, esse volume chuvoso concentrado basicamente nessa área. Nesta área, se a gente pegar ali o mapa e ter essa visualização, claro que a gente tem ali a parte vizinha do Ceará, a parte da Ibiapaba, território dos Carnaubais, naturalmente pega ali um pouco Campo Maior, e ali a região de Castelo do Piauí, Juazeiro, Assunção, São Miguel. Então, está dentro deste perímetro, todos os mapas de previsão, principalmente o mapa federal, que é do INMET, vai carregando nessa área para os próximos dias. Inclusive, as chuvas que ocorrem de quarta, ou seja, amanhã para quinta, de quinta para sexta e de sexta para sábado. Por que eu estou usando essa referência de 2 dias? Porque essas chuvas, neste período, as nuvens de temporal, elas se formam ali lá para as 3 horas da tarde e as chuvas ocorrem entre 5 até 21 horas, podendo se prolongar pela madrugada. Agora, no caso específico, dessas chuvas, você falou, área concentrada de Miguel Alves a Palmeirais, com Teresina no meio, essa região toda, e durante o período, o senhor falou, em média, 5 da tarde às 9 da noite, mas é um período de chuva muito forte, intensa mesmo.
É porque ali você tem toda aquela energia, aquele calor que foi absorvido durante o dia, ele vai alimentar as nuvens. Então elas vão crescer, se tornarem robustas, intensas, instáveis, que é aquele fluxo de vento, de água no interior delas. Então esse período elas amadurecem. Então a chuva pode acontecer 17 horas, 18 ou 21 horas, ou pode simplesmente começar às 17 e se prolongar pela noite. E aí nós estamos falando, vamos lá, que tipo de chuva? Muita água, muito raio, muita ventania, ventos fortes. Quais são as características desses 7 dias? Muito bem, né? A característica fundamental desse tipo de chuva é a chuva volumosa e concentrada, por causa do agente causador da chuva, que é a famosa zona de convergência intertropical. Aí as pessoas perguntam, mas a zona de convergência intertropical, não é algo bom? Não é aquela chuva que vem para o agricultor, aquela chuva que molha bem a terra? Sim, em condições normais. Só que nós tivemos um El Niño, a estação demorou a acontecer, nós temos as águas do Oceano Atlântico, as águas do nosso litoral, Douglas, estão muito aquecidas, muito quentes. Então, esse calor, essa energia, ela passa para o temporal. Então, ela faz com que o temporal ele seja mais intenso. Mas tem ventania? Pode ter ventania em algum ponto localizado. Ela não é um fenômeno generalizado, porque as nuvens que mais provocam situações ventosas extremas e mesmo raios são as nuvens pequenas. E nós estamos falando de nuvens imensas, né? Porque então, a gente está falando realmente de principal característica, a água mesmo. A água mesmo é o foco. Né, que chama a atenção. Provavelmente, a autoridade meteorológica amanhã já vai estar emitindo um alerta mais extensivo. Esses alertas eles vão se tornar frequentes. Eu já tinha comentado com você no nosso último encontro aqui no dia sobre isso. Esses alertas podem se tornar, inclusive, atingindo um patamar de maior gravidade, não só no padrão amarelo, mas no padrão laranja. A gente espera que fique estacionado aí, porque a gente já teve uma condição de alerta vermelho e você sabe que aconteceu muita chuva no litoral, com muitos transtornos. Chuva no litoral, quer dizer, dificuldade de drenagem da água. Demais. A gente sabe das falhas que existem, porque lá é um sistema de piscinão, lá em Parnaíba, e não consegue absorver aquela quantidade de água. Teresina, historicamente também, com uma chuva como essa, a previsão é de muita água nas vias públicas, então é preciso ter muito cuidado, é preciso ter muita prudência. Você que anda de bicicleta, de moto, de carro, a pé, o importante é estar abrigado, estar no local seguro durante esse período chuvoso. Se estiver no trabalho, é esperar terminar, e aí não é terminar agora e sair em seguida não, porque você tem água escorrendo depois, então é preciso se programar, né? Tá em casa, não sai de casa. Agora, tem alguns mapas, vamos colocar na tela aí, por favor, enche a tela, coloca no telão e enche a tela, por favor. O primeiro mapa, que vamos tentar improvisar aqui, né, para o professor ir lá no telão para... Pronto, coloca no telão agora, vamos lá, coloca essa imagem no telão. Para o professor Ayrton explicar, o professor também da aula. Professor, só podia ir até lá o nosso telão para explicar. Pode deixar a imagem. Veja bem, né? Só fechar aqui a imagem. O outro lado é melhor, professor. Só para a gente... Pronto. Olha. Aí, deixa o neném enquadrar. Esse aqui... o neném enquadrar aqui. Então, aí você abre a câmera, para o professor explicar. Pronto. Professor, pode explicar. Esse aqui é o mapa oficial. As pessoas falam muito em alerta, falam muito em previsão. De onde saem essas previsões? Olha aqui, ó. Instituto Nacional de Meteorologia. Então, esse aqui é um mapa oficial do INMET, que foi lançado ontem, inclusive. Esse é o mapa que ele distribui a chuva por todo o território brasileiro. As cores quentes, olha, gente, ó, vermelho, roxo, laranja, representam o quê? Volumes chuvosos expressivos. Olha o mapa do Piauí, ó, aqui é o mapa do Piauí. Observe a área com maior concentração pluviométrica, justamente a área de impacto da Grande Teresina, do Médio Parnaíba, do território dos Carnaubais e Entre Rios. Então, essa área apresenta volumes, olha aqui, ó, entre 80 até 150 milímetros. Tira o GC. Aqui, essa barra embaixo, professor, só para a gente esclarecer, de acordo com as cores, ela representa a quantidade de milímetros. Exatamente prevista. Aí nós temos ali a cor predominante vermelha, né? Rosa. E um rosa, um padrão de rosa, que a gente tem aqui, ó. 150 milímetros. Muita água. Isso. Pode deixar aberto, Diogo, por favor. Claro que nós temos aqui um intervalo de 7 dias, então essa chuva ela vai se distribuir ao longo dos dias. E o que é importante a gente salientar é que o risco que a autoridade meteorológica está colocando é o risco dessa chuva nos dias
em que há a previsão, ela acontecer de forma torrencial, de forma rápida. Se ela acontece num curto intervalo de tempo, o grau de transtorno e de risco ele é majorado, ele é aumentado. Então daí a nossa preocupação, Douglas. Professor, essa área clara no mapa, no meio do vermelho, significa o quê? Essa área mais clara? Essa aqui é a área de maior risco. De maior risco? De maior risco. Que compreende quais municípios, basicamente? Aqui você está numa área aqui, praticamente Alto Longar, Beneditinos, né? Campo Maior, mais em cima. Então aqui é a área de altíssimo risco. Tem outro mapa, John? Você mostrou aí 2, me parece? Tem outro mapa aí para... Pronto. Muito bem. Esse mapa traz a mesma previsão do mapa anterior, só que ele tem um detalhe. Esse não é um mapa brasileiro. Esse é o mapa do ICOM, que é um modelo alemão. Por que nós estamos trazendo esse mapa aqui? Para mostrar que tanto os pesquisadores nacionais, o modelo de previsão nacional, quanto o modelo estrangeiro estão batendo na mesma tecla. Ou seja, existe um grau de veracidade, de assertividade dessa previsão. E aqui esse mapa é mais importante porque ele mostra essa parte colorida aqui, ó, que é o fator causador dessa chuva. Isso aqui é a famosa zona de convergência intertropical. Aqui a gente mostra o Maranhão bastante. Aqui você percebe que a grande diferença dessa previsão para outra é que ele eleva o ponto de alto risco. Ele coloca lá para a região de Esperantina, Batalha, Pedro II, ela sobe um pouquinho, porém a Grande Teresina, essa região continua com grandes volumes e aqui ele diminui um pouco o espectro de volumes entre 50 a 100 milímetros. Pode encher a tela aí, John, enche a tela, por favor. Enquanto o professor enche a tela com esse mapa, pronto, quando o professor retorna aqui para a nossa conversa, o professor pode voltar aqui para a nossa... Enquanto você vê aí o mapa, esse mapa que você está vendo aí, é um mapa que abrange o modelo alemão, um mapa que abrange vários países, que bate basicamente com o que foi feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Pode voltar aqui para o estúdio, colocar o GC. Professor, vamos falar agora especificamente sobre a região norte. Não é grave, mas já, digamos, acende um alerta com esse aumento no nível de alguns rios em municípios que tradicionalmente apresentam quadros de cheias no período chuvoso? Acende sim, né? Na verdade, a gente tem que... Esse é o momento da gente acompanhar o chamado monitoramento eletrônico, que é feito com a expertise, a excelência do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, a equipe lá do Cláudio, do Sidney, que oferecem aqueles relatórios sobre a variação do volume e vazão das principais bacias e subbacias. E é o momento também do monitoramento in loco. O que é o monitoramento in loco? É aquele monitoramento que é feito pelo gestor municipal, pela Defesa Civil Municipal, que observa quais as áreas que já estão sendo atingidas, onde a lâmina d'água está atingindo. E nós temos, dentro da política da Defesa Civil, um olhar muito especial, Douglas, pelo território dos cocais, que abrange toda aquela área da subbacia do Lungar. Então, essa área ela é bastante vulnerável por vários fatores. Primeiro, nós estamos falando de uma área muito baixa, que já é passível de alagamento, tem áreas de alagamento, e é uma área que recebe umidade do Ceará, que recebe por gravidade, quando chove bem no Ceará, e as previsões apontam que a região da Ibiapaba vai receber chuva, então ali ela flui naturalmente, Rio Piracuruca, Rio Longar, Rio Maratauã, então aquela área sofre um aumento vertiginoso, também em função das águas do Parnaíba. E o outro ponto... Mas só um parênteses, importante tocar nesse detalhe, porque eles são alimentados, esses rios, não só pelas chuvas que caem no Piauí, mas que caem no Ceará cai também. No Ceará também. Às vezes não cai chuva no Piauí e você vê o volume aumentando, mas é a alimentação do Ceará. Excelente observação. Muitas das vezes a gente já teve um episódio de alagamento de municípios que não estava chovendo na sede do município, mas estava chovendo nas cabeceiras do principal rio. Então isso é muito comum acontecer. A outra subbacia que a gente tem um olhar muito especial é a nossa, a do Puti, que também recebe água do Ceará. Você viu ali que na situação de alerta existe um incremento de chuva ali na região do Alto Puti, Castelo, Crateús do lado cearense, né? Aí você tem ali Juazeiro, Sigefredo, Assunção, São Miguel, São João da Serra, toda aquela área ali está dentro do perímetro de risco nesse momento. Então é importante todo mundo ficar atento e, no caso desses municípios, pegando ali, incluindo, como inclui esse mapa do modelo alemão, inclui
mais acima do norte, Esperantina, Barras, Luzilândia, e indo até Palmeirais, passando por Teresina, todas essas cidades, União, Zé de Freitas, até aqui, e em Teresina especificamente, por conta da situação crítica que nós temos, da péssima condição de escoamento da água em Teresina, porque é péssimo, isso é um problema que tem que ser resolvido, já deveria ter sido resolvido há muito tempo, se cada administrador tivesse feito uma pontinha, como se diz, já estava sanado, mas é um problema sério. Você vê que as últimas chuvas caíram, que não foram chuvas tão exageradas, mas chuvas médias, já alagou, já alaga, então é preciso ter muito cuidado, porque infelizmente nós já tivemos episódio de mortes aqui em Teresina por conta dessas chuvas fortes. Às vezes você tenta passar com o carro, acha que dá, não tem noção do nível de água, a correnteza, então é importante se prevenir. Então, só para repetir, professor, a previsão é que as chuvas comecem amanhã. Exatamente. A partir de amanhã, e o gatilho da chuva é muito importante, a partir das 15 horas, o cidadão e a cidadã já vai observar na linha do horizonte a formação das nuvens de temporal, já vai haver alguma mudança. Calor, e é muito importante, viu? Chuvas com temperaturas elevadas. São justamente essas chuvas com temperaturas elevadas que poderão ou não gerar aqueles temporais com raios e ocasionalmente rajada de vento. Embora, quando a ZECIT está atuando na zona de convergência intertropical, as chuvas são mais demoradas, né? Às vezes mais intensas. Então tem esse detalhe que a gente tem que observar com muita atenção. E você reiterou algo importantíssimo. Você, condutor de veículo automotor, você, motociclista, mesmo que você tenha um alto conhecimento das vias às quais você trafega, tenha cautela. Às vezes você conhece o seu trajeto da rua, mas a água que passa por aquela rua, ela já vem de outros montantes, de outras áreas mais altas, captando volume, capilarizando o volume, ganhando força, e você pode perder o seu patrimônio e ameaçar a sua integridade física. E nós vamos continuar em contato com o professor Ayrton Costa para atualizando todos os dias, durante esse período, trazendo boletins, seja a participação do professor pela internet ou com vídeos, para a gente ir atualizando, para você ficar bem informado sobre esses próximos dias e, claro, até o final desse período chuvoso. Professor, agradeço imensamente o senhor ter voltado ao jornal e ter participado dessa entrevista, que é uma prestação de serviço à sociedade piauiense. Nós que agradecemos na Defesa Civil o trabalho prestado pelo Sistema O Dia de esclarecimento e de uma genuína comunicação de riscos para a sociedade. Obrigado ao professor Ayrton Costa.